Olá, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Dei uma sumida aqui, fiquei esses 2 dias sem postar vídeo porque eu fiquei com labirintite. Labirintite é um negócio, gente, que me paralisa, me dá tontura, me dá enjoo, me dá um milhão de coisas, tá? Hoje eu quero falar sobre uma pessoa, o cara que fez com que hoje você não fosse trabalhar, com que hoje você fosse afastado do home office, que faz com que hoje ele seja dito e falado e relembrado por muitas pessoas. Quem, Jéssica? Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu em 1746. Filho de um português e de uma portuguesa nascida em colônia portuguesa, nascida aqui no Brasil. Na época, o Brasil ainda não era um país. O Brasil era apenas uma colônia portuguesa. O que isso quer dizer, Jéssica? Que ele era... ele pertencia a Portugal, né? Então tudo aquilo que era produzido aqui era enviado para Portugal. E aquilo que era consumido aqui, os produtos que eram consumidos aqui, por aquelas pessoas que moravam aqui, eram vendidos por um valor extremamente exorbitante. As pessoas eram muito, mas muito subjugadas aqui, né? enquanto o Brasil era um Brasil colônia, né? Tiradentes, ele ficou órfão aos 9 anos de idade e foi criado por um parente que tinha como ofício a odontologia. Por isso que ele leva esse nome de Tiradentes, porque posteriormente ele aprendeu o ofício desse parente que o criou, né? Tiradentes não teve só esse ofício, Tiradentes também foi trabalhou com minério, também serviu ao exército de Minas Gerais, né? E quando ele serviu ao exército, ele teve contato com o pensamento do iluminismo que deu início à Revolução Francesa, né? O iluminismo de Montesquieu. E ele apaixona-se por aquela ideia de liberdade, por aquela ideia de fraternidade, por aquela ideia de igualdade, coisa que não acontecia aqui no Brasil, né? Os impostos eram muito altos, as pessoas eram oprimidas e ele não concordava com essa ideia. Isso fez com que ele se aproximasse de pessoas que tinham um pensamento muito parecido com aquele. Advogados, poetas, padres, pessoas que queriam a liberdade do Brasil, que não queria mais que Portugal tivesse essa atitude opressora sobre o Brasil, né? Então, Tiradentes começa a reunir-se com essas pessoas, novas pessoas começam a entrar nesse grupo com essa ideia de liberdade, de querer ser livre. Uma dessas pessoas que entra no grupo é Joaquim Silvério. Joaquim Silvério, ele devia 700 contos para o rei de Portugal. E Joaquim Silvério, ele entra no movimento apresentando-se como aquele que também queria a liberdade do povo. Mas não foi isso que Joaquim Silvério fez e não era essa a ideia. O Joaquim Silvério ficou ali, naquele grupo em que era liderado por Tiradentes, porque Tiradentes falava muito bem, era muito eloquente e também tinha um espírito de liderança, o que fez com que as pessoas o escolhessem como líder. Aquele grupo começa a planejar, né, que seja feita uma manifestação no dia do derrame, que era o dia em que cobrava-se os impostos daqueles que estavam atrasados, que não tinham pago ainda os impostos, né? Então eles articularam ali uma manifestação para falar sobre o pensamento, para atrair novas pessoas e para destituir o governador, né? Na época o governador era o Visconde de Barbacenas e eles queriam destituí-lo e prendê-lo. Então Joaquim Silvério toma nota de tudo aquilo, de todo aquele plano que aquele grupo estava tendo e leva até o governador. Explica para o governador que eles estavam tramando, né? Estavam tramando prendê-lo. Então o governador manda prender as pessoas. Naquela época foram presas 34 pessoas, fora o Tiradentes. 11 foram condenados à morte, mas depois tiveram aí a sua pena abrangida. E a única pessoa que morreu foi Tiradentes. Morreu esquartejado, em praça pública, mas antes de morrer, ele disse: eu jurei que morreria pela liberdade do meu povo.
e agora eu estou cumprindo o meu juramento, né? É por esse motivo que eu e que você, hoje estamos falando de Tiradentes, é por esse motivo que é feriado, é por esse motivo que você não está trabalhando, é por esse motivo, né? Posteriormente, em 1822, Brasil foi livre, né? Foi liberto, tornou-se aí um país, deixando de ser colônia. De alguma forma, o ideal de Tiradentes aconteceu, aquilo que ele sonhava aconteceu, mesmo depois de sua morte, mas aconteceu. Tiradentes tinha um propósito, né? Morreu por esse propósito, e isso é louvável. Talvez você não concorde, talvez você ache que devia ser ainda uma monarquia, ou você não concorde com o pensamento iluminista, ou você não goste da Revolução Francesa, talvez você não goste de partes da história ou da história como um todo. Eu respeito você. Mas uma coisa aqui a gente tem que aplaudir, né? Uma coisa que nós temos que realmente focar e tomar uma lição. Tiradentes, ele tinha um propósito e ele lutou por esse propósito até o fim. Não estou falando que você tem que morrer por uma causa, mas estou dizendo que você tem que lutar por uma causa, por um sonho, por um objetivo, por um plano, por uma ideia, né? Lute pelos seus sonhos. Lute pelas suas ideias. Pode ter um propósito. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Curta, comente. Obrigada porque você tem chegado aqui, tem ficado. Obrigada, tá bom? Beijo.